Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Passa, Dante, nossa missão havia dado certo. Eu e Percy éramos os agora declarados heróis do acampamento Meio-Sangue. Quirón parecia orgulho enquanto Percy dava graças por final ter acabado. Annabeth parecia que tinha sido revigorada. Provavelmente a conversa com sua mãe ocorreu bem. Eu por outro lado tinha muito o que pensar e fazer, e estava ansioso por isso. Afinal minha conversa com Afrodite foi de certas formas esclarecedoras, e com a nova técnica ao qual ela me ensinou eu poderia finalmente quebrar meus limites ao longo dos anos. E se a memória não me falha, eu tinha agora mais do que 6 meses para treinar e me fortalecer enquanto a maioria dos campistas voltava para suas casas no fim das férias de verão. Isso é claro, depois das festas da nossa vitória. Acampamento hoje celebramos o retorno vitorioso de Dante filho de Zeus, Percy filho de Poseidon e Annabeth filha de Atena. Que suas proezas sejam roubadas pelos próximos anos. E com esta discussão a festa começou. Carne e bebidas, não alcoólicas, foram servidas pelas ninfas, enquanto semideuses festejavam. Dante e Percy ficavam em seu canto. Apesar de serem muito populares agora ainda era novatos no ramo da socialização. Finalmente tudo acabou bem. Percy disse sentado numa mesa junto ao seu amigo Dante, que apenas suspirou feliz enquanto bebia um forte suco de uva céus. Eu não aguentava mais ficar naquele lugar irritante, porque os todo-poderosos não colocam um GPS em suas armas. Sério, eles têm a porra de Hefesto, o maior construtor que existe, disse o filho de Zeus fazendo Percy rir com entusiasmo. Vai ver eles, os egos deles chegaram na estratosfera alta. Ambos riram de suas piadas com os deuses antes de um trovão ecoar no céu por um segundo fazendo-se calarem. Parece que seu pai ficou nervoso. Percy comentou com sarcasmo. Foda-se ele, o bastardo me deixou no orfanato. E sinceramente a única coisa boa é que tenho poderes legais e nada menos. Ele continuou a beber seu suco antes de cortar um pedaço de carne de javali, enquanto que Percy deu de ombros por suas palavras antes de perguntar: justo, mas você pôde voar? Dante parou por um segundo a mordida antes de engolir. Eu nunca pensei em fazer algo assim, para ser sincero, mas acho que posso. Talvez um dia eu tente. Percy apenas voltou a comer, enquanto ambos ficavam no silêncio agradável entre si. Mas é você, Percy já tentou andar sob as águas? Percy levantou uma sobrancelha. Cosplay de Jesus Cristo. Nossa, que heresia, mas não, nunca pensei nisso. Talvez um dia eu faça assim como você quando tentar voar. Ambos sorriam felizes um com o outro. Em alguns meses voltariam a se ver e provariam do que eram capazes. 6 meses depois, ano 2013, mês XXXX/dia. XXXX era tarde no acampamento, enquanto numa clareira próxima ao punho de Zeus os ecos de 2 espadas se chocando eram ouvidos, enquanto uma multidão de semideuses se aglomeravam para ver os 2 melhores espadachins do acampamento. Vamos lá, Dante, você parece meio cansado, e não lutamos não faz nem 2 horas. Luke Castellan sorriu enquanto olhava para o semideus, que revidou suas lâminas. Se chocaram. Ele foi empurrado para trás pelo total de 4 passos antes de voltar ao ataque. Isso é o que você pensa, Luke, mas acho que sua defesa está fraca hoje. Lâminas se chocaram e foram desviadas, enquanto os 2 semideuses lutavam em velocidade e ferocidade. Dante fez um corte no ombro de Luke, que apenas grunhiu antes de fazer um corte liso na bochecha do moreno, que apenas sentou o sangue escorrer antes de voltar ao ataque, desse vez com um chute no abdômen de Luke. Ambos se afastaram, mas antes que pudessem voltar à batalha, o
Os sinos tocaram enquanto o som de galpões soaram enquanto Quiron apareceu entre a multidão de jovens heróis. Nossos companheiros voltaram, estejam prontos para lhes dar as boas-vindas. Os semideuses, muitos deles ficaram felizes, enquanto outros davam de ombros. Luke e Dante cessaram sua luta da tarde e iam para se arrumarem após um banho. No caminho eles continuaram tendo uma conversa que variava entre seriedade e leveza. Foi uma boa luta, mas acho que sua defesa ainda está fraca. Meu amigo Luke deu de ombros. Sou o filho do Deus mensageiro. A velocidade é a minha maior defesa. Havia uma leve careta quando ele disse filho do Deus mensageiro, mas era quase imperceptível a não ser para Dante, que apenas suspirou, ainda com ódio dos deuses. E isso não foi uma pergunta. Estava claro como o dia para os dois que não havia por que guardar esse segredo. Eles nos ignoram, Dante. Vivemos segregados da sociedade por causa deles. Como podemos chamar isso de vida quando nem sequer tem local suficiente para todos nós? Havia uma leve amargura que Dante sabia que já estava no processo para ser transformado em puro ódio. Ele não culpava Luke em sua antiga vida por ter traído o Olimpo. Na verdade, sendo sincero, Dante torceu um pouco para que os deuses fossem destruídos. Infelizmente Rick, autor, não queria que eles fossem destruídos. Eu não vou dizer para deixar pra lá, Luke, mas você sabe o que penso da raiva desenfreada. Luke riu. Onde houver arrependimento, apontarem a expiação. Onde houver dor, farei a cura, e onde houver raiva, apontarei aos meus inimigos. Dante riu junto ao loiro. Tem certeza que não é um filho de Apolo? Seus poemas são tão bons quanto eles. Você ainda sabe cantar até que bem. O semideus deu de ombros. Sou multitarefa, mas acho que ainda sou um filho de Zeus, disse, fazendo com que raios elétricos brilharam em sua mão. Você parece ter ficado cada vez mais forte, Luke comentou, ficando queixo um pouco admirado, mas ao mesmo tempo perdido em certas lembranças não muito agradáveis com outra filha de Zeus. Eu treino muito para usar esse poder, apesar de ser de um homem que não dou a mínima. Luke concordou enquanto ambos seguiam caminhos separados próximo a um lago. Eu meditava usando a nova técnica que Afrodite havia me ensinado 6 meses atrás. Ao invés de fazer o poder circular em meu corpo, eu deveria flexioná-lo em meu núcleo. Algo estranho de se entender, mas depois de um mês de prática aprendi como fazê-lo. O núcleo era como meu coração, mas ao invés de bombear sangue, ele bombeia o poder divino que corre em minhas veias. Diferente do sangue mortal, o sangue divino não se mistura. Sendo assim, é necessário treinar os dois ao invés dos deuses, que podem apenas treinar um único fator e se tornarem mais poderosos. Ao invés disso, como semideus, eu tinha que meditar e fazer com que meu núcleo aumentasse de tamanho, pois assim, quando usasse meus poderes, eles ficariam ainda mais fortes, e com constante uso o poder divino ficaria ainda maior em meu corpo mortal. Por isso medite por várias horas após meus treinos físicos, aumentando meu poder, e depois disso apenas tinha que usar meus poderes até o extremo cansaço ao qual eu faria. Depois de mais algumas horas de meditação, minha espada brilhou em relâmpagos e continuou a aumentar até que se tornasse um brilho de cor azul púrpura. Eu a mantive assim por exatamente 10 segundos antes de cair de joelhos, quando pesadamente enviar poder para minha arma era realmente exaustivo, mas era uma forma de melhorar o quanto eu poderia utilizar sem a necessidade de um condutor de energia. Finquei minha lâmina no solo antes de me posicionar em um estilo de luta marcial. Pode ser que eu nunca realmente use meus punhos para lutar, mas sempre é bom ter alguma habilidade caso eu perca minha espada. Então fiquei de frente para a árvore e comecei a socá-la e chutá-la. Era realmente impressionante que eu não tenha quebrado nenhum músculo, mas isso também tem a ver com o fato de Styx fortalecer lentamente meus músculos e ossos para eu ficar ainda mais resistente à sua bênção. Quando chegasse a hora, eu e ela conversávamos de vez em quando, apesar de seus longos períodos em que ela volta sua atenção para seu domínio. Eu devo admitir que ela é de todas as maneiras uma boa amiga, apesar de um pouco estranha. Alguns dias depois, Dante, há quanto tempo o filho de Poseidon apertou a mão do filho de Zeus enquanto ambos se cumprimentavam após os longos meses fora. Annabeth tinha um leve mas quase imperceptível sorriso quando Percy chegou no acampamento. A filha de Atena estava ao lado de Dante, ambos para dar as boas-vindas ao filho de Poseidon. É muito bom te ver de novo, Percy. Como anda a senhora Jackson?
Percy deu de ombros. Está bem. Na verdade, desde que ela expulsou o bastardo do Gabi, mamãe tem andando 10 vezes mais feliz. Até entrou numa escola de artes marciais, já que um novo emprego dela paga muito bem. Por sinal, Dante riu sabendo que Sally nada mais fazia do que cuidar de sua casa e limpar seus troféus, enquanto ganhava mais de $3.000 por isso. Você parece bem feliz, cérebro de algas. Pronto para levar uma surra na caça-bandeiras de hoje à tarde. Percy ficou a cabeça com um leve rubor quando olhou para a filha de Atena. Nem um pouco, menina sábia, tenho certeza que eu e Dante podemos vencer. Foi a vez de Annabeth sorrir vitoriosamente. Então devo adverti-lo, pois Dante vai estar no meu time hoje, e você com as cabines de Hermes e Festo. Foi a vez de Percy ficar levemente pálido. Tenho certeza que posso vencer. Dante cruzou os braços, divertido com a conversa contra mim e Clarice juntos. Engoliu em seco o filho de Poseidon enquanto Dante ria com entusiasmo. Antes de sair, espero que esteja pronto para uma derrota bem humilhante, Percy. Por enquanto devo me preparar até mais tarde. Tempos depois, gritos de guerra foram ouvidos, enquanto multidões de semideuses se chocaram escudo, lança e espada junto a uma chuva de flechas. Percy correu pela floresta onde enfrentou alguns campistas. Cada golpe era rápido e medido. Ao lado dele, Luke correu dando-lhe cobertura com um arco. Charles Beckendorf lutava com um martelo de guerra. O trio correu em direção onde sabiam que estaria a bandeira, mas um grupo de 10 semideuses que tinham olhos piscando em vermelho correram para encontrá-los. Filhos de Ares à frente. Luke gritou quando disparou 2 flechas em rápida sucessão. 2 semideuses caíram com as flechas, atravessando sua armadura e acertando seus braços e pernas. Deixa comigo. Percy correu primeiro. Levou um golpe do pomo da espada antes de Percy nocauteá-lo com um chute no estômago. Uma espada veio em sua direção, mas o filho de Poseidon foi rápido em bloquear e no segundo instante desarmar seu adversário, jogando sua espada para longe antes de acertar uma cabeçada nele, lhe deixando no chão inconsciente. Faltam 6. Charles adentrou na luta. Um balanço de seu martelo e 2 semideus estavam no chão com algumas costelas quebradas. 4 semideuses vieram, um com uma lança e outros com espada em escudo. O filho de Hefesto foi implacável no combate. Seu martelo de guerra dando amplo ataque, mas também quase zero em defesa e velocidade. Uma semideusa fez-lhe um corte no ombro, mas ignorando a leve pontada de dor, Charles a acertou com o cabo do martelo, mandando-a para o chão. 2 semideuses pularam, mas logo voltaram para o chão quando 2 flechas se encaixavam em seus membros. Faltava apenas um que por um segundo deu alguns passos para trás com medo nos olhos. O trio sorriu, que para o pobre filho de Ares poderia muito bem ter sido o sorriso de 3 demônios. Parece que está com medo. Colocando um martelo no ombro não ferido, Charles riu com zombaria, fazendo o filho de Ares se endurecer, rangendo os dentes. Ele correu em direção ao filho de Hefesto, que ainda estava parado. Não ouse zombar de um filho de ar. Uma adaga penetrou firme em sua coxa e ele caiu no chão, olhando surpreso para a direção de onde viera a adaga e encontrando Percy, o filho de Poseidon, dando de ombros. O trio de semideuses continuou sua busca apenas para ficar próxima ao rio, onde ali presente estava a bandeira da equipe vermelha, mas em compensação encontraram 3 semideuses ali presente: Annabeth, filha de Atena, Clarice Larrue, filha de Ares, e Dante Jones, o filho de Zeus. Essa, com certeza, será uma luta épica, Luke sussurrou, quando todos deram um grito de guerra e sem palavras de apresentação se encontraram no fio da espada. XXXXXX. Capítulo 10. Batalha de semideuses. Luke vs Annabeth. Os 2 amigos se olharam por um segundo antes que suas lâminas se cruzassem. A espada de Luke contra a faca de Annabeth. Faíscas surgiram, mas nenhum dos dois se incomodou quando a filha de Atena mudou de posição, atacando com velocidade e precisão analítica, mirando nos pontos onde a armadura de Luke não o protegia. Mas o filho de Hermes era experiente em duelos, e cada ataque foi bloqueado ou esquivando sem esforço. Isso irritou Annabeth, mas ela continuou. Os ataques. Lâminas se chocaram e algumas foram esquivadas, até que num pequeno erro de posição Luke se viu muito próximo ao riacho ao qual Annabeth tomou iniciativa. No breve momento de distração, um corte no vão da armadura de Luke se fez presente.
sangue escorreu, mas nada que fosse realmente vital, apenas um pouco de ambrosia e ele estaria novo. Com um rápido movimento Luke tentou fazer Annabeth cair, mas a mesma era tão flexível quanto uma atleta e deu um mortal para trás, acertando Luke com um chute que fez sangue escorrer da boca antes de ficar atordoado tempo suficiente para que Annabeth partisse para o ataque. Por puro instinto semideus, Luke se defendeu. Sua espada bloqueou a faca de bronze e ambas brilharam em faíscas, enquanto seus portadores giraram e começaram a lutar com toda a força possível, buscando um dominar o outro. Um pequeno corte foi feito na bochecha da filha de Atena antes que a mesma bloquear um golpe de espada à força por trás da lâmina fez dar alguns passos para trás. TSK. Foi tudo que a filha de Atena murmurou antes de se abaixar e avançar, agarrando Luke e tentando jogá-lo no chão, mas em seu desespero para derrotá-lo ela se tornou aberta a uma ajoelhada no estômago que fez o ar ser expelido de seus pulmões. Desculpe, Anne, mas acho que isso vai doer. O filho de Hermes deu um rápido pedido de desculpas antes de golpear a cabeça da semideusa com o pomo de sua espada, mas bateu na armadura ao invés da cabeça com um grunhido de dor. Annabeth jogou areia nos olhos de Luke, que arderam como ácido sulfúrico. Cego e despreparado, Annabeth deu tudo de si num forte soco que fez Luke dar passos para trás. Segundo o estômago, se ajoelhado sentindo dor em seu abdômen, o semideus sorriu fracamente, enquanto respirava um pouco mais rápido com suor escorrendo pelo rosto. Você ficou ainda melhor, Anne. Continue assim e com certeza vai ser uma das mais fortes semideusas da história, elogiou Luke, a pegando de surpresa, surpresa essa que ele aproveitou para correr a pouca distância em que estava e dar-lhe uma banda, fazendo-a cair no chão próximo ao riacho. E antes que ela pudesse fazer algo, Luke já estava de pé em cima dela com uma lâmina em seu pescoço. Infelizmente ainda há um caminho longo a se percorrer, ele comentou quando Annabeth apenas suspirou levemente, irritada por seu fracasso. Droga, achei que hoje seria o dia em que lhe venci, pelo menos uma vez. Luke, o filho de Hermes, deu de ombros antes de puxá-la, já a colocando de pé. Ele estava livre para pegar a bandeira e acabar com a luta, mas então qual seria a graça? Você não vai pegar a bandeira, Luke. O semideus deu de ombros. Não, tô mais a fim de ver aqueles quatro se matando. A Annabeth suspirou, mas havia mais divertimento do que irritação. Você e Dante se completam, murmurou a semideusa. E por que você diz isso? Ela então apontou para Dante e Percy, fazendo o semideus filho de Hermes arregalar o olho, não acreditando no que estava vendo. Oh porra, esses caras são uns monstros, murmurou admirado, enquanto um sentimento de receio tomava conta de sua mente. Eles vão atrapalhar meus planos. Me perdoe, Dante. Percy, eu não posso permitir isso por mais tempo. Seu rosto se tornou sombrio, enquanto sua mente máquinas uma nova estratégia. Ao mesmo tempo em que Luke e Annabeth conversavam, Clarice vs Charles, a lança elétrica da filha de Ares creditou em raios dourados enquanto a mesma avançava com ataques violentos e brutais. Charles, não importa se você é o namoradinho da Celina, se não lutar com seriedade, viu, fatia-lo, ela disse barra esbravejou quando a ponta da lança se chocou contra o cabo do martelo do filho de Hefesto. Sem mais nada do que um suspiro, ele olhou nos olhos da semideusa. Não reclame se você se queimar. Chamas cobriram um martelo e ele voltou ao ataque. Clarice dando tudo de si para desviar de dois golpes de martelo que teriam lhe transformado em pasta. Eu não poderia reclamar. Filhos de Ares nunca irão se queixar de uma luta difícil. Girando a lança, Clarice voltou ao ataque. Ambos os semideuses se viram uma hora empurrando um e outra hora empurrando o outro, sem notar que as batalhas no acampamento já estavam cessando e uma multidão estava se formando para ver o final da luta. Clarice bloqueou o golpe de martelo, mas isso foi um erro, pois o calor machucou sua mão e ela teve que se desviar quando a cabeça do martelo se incendiou ainda mais, quase queimando seu rosto. Mas Charles estava perto demais e isso era um alívio, pois com um chute no abdômen o filho de Hefesto ficou atordoado por menos de um segundo, este que a filha de Ares usou para dar-lhe um golpe com o cabo de sua lança, fazendo cair de joelhos. Mas Charles rolou para a esquerda, escapando da ponta da lança, ao qual deixou apenas uma leve dormência em seu braço, onde as manoplas foram abertas, deixando um leve corte que pingou sangue. O semideus não disse nada, pois logo
Logo avançou seu martelo coberto por fogo e ele lentamente estava derretendo Clarice. Aumentou a potência do raio em sua lança mágica e avançou. Ambos os semideuses se encontraram numa chuva de golpes que por um segundo se pareceram rápidos demais para que a plateia pudesse ver, e antes que algo acontecesse Charles chutou Clarice, que caiu no chão, mas rolou para a direita, reparando do martelo, que se desfez em uma massa de lava fervente. Se levantando indo para trás do semideus, Clarice largou sua lança e usou uma técnica marcial para agarrar Charles por trás, e então coloca-lo no chão com imensa força física. O filho de Hefesto tentou lutar, mas uma adaga apareceu muito próxima ao seu pescoço, próxima demais para seu gosto. Com um sorriso manchando em sangue, Clarice disse: uma boa luta, mas está em minha vitória. Com um suspiro, Charles apenas assentiu, enquanto Clarice ajudou a se levantar, agora olhando, procurando para ver se Dante já havia vencido o filho de Poseidon. Mas quando seus olhos se encontraram com onde Dante estava, ela gritou com pura surpresa: mas que porra é essa? Dante vs Percy. Enquanto as lutas dos outros semideuses aconteciam, Dante e Percy levaram a batalha nos seus próprios termos e sem sequer saber tinham acabado se afastando do resto de seus amigos. Em uma parte mais profunda do rio, Percy estava de pé olhando para Dante, que tinha seus pés a centímetros do chão, ambos com a espada na mão e um leve filete de sangue escorrendo por seus lábios de suas constantes trocas de lâminas e alguns socos e chutes aqui e ali. Eu não achei que você conseguiria voar em 6 meses, Dante. Acho que você deve ser o mais poderoso semideus do campo até agora. O filho de Zeus riu. Olha quem fala, Percy. Em menos de 6 meses você aprendeu a andar sob as águas como se fosse Jesus. Eu meio que levei quase 5 meses para dominar esse pequeno ato. Percy deu de ombros antes de ficar em posição com sua espada. Bem, vamos ver até onde nossas capacidades chegaram. Dante se posicionou com a espada já brilhando em raios azuis. Então iremos um pouco mais além. Logo os semideuses se encontraram no que para seus amigos era uma saraiva de golpes ou uma chuva de ataques. Para Dante e Percy era semelhante a uma tempestade em constante mudança, pois uma hora Dante disparava ataques de eletricidade, mas Percy se esquivava usando a água para deslizar pelo riacho. Logo ambos os semideuses se viram nas partes mais profundas do rio, lutando com toda a força, enquanto que por algum momento parecia que o próprio céu e o próprio lago queriam entrar na batalha. Dante e Percy se moveram desviando de um golpe de espada e bloqueando o outro, enquanto que Percy moveu a água ao redor de Reptide, enquanto que Dante apenas levantou uma sobrancelha antes de sussurrar nome crematória. Assim como nos filmes, as armas gregas têm poder, e com o nome pronunciado a lâmina de Dante parecia vibrar quando a eletricidade se condensou em uma lâmina que brilhava em violeta e azul. Essa é nova, mas duvido que dure por tanto tempo, disse Percy antes que a água em Reptide se tornasse gelo. Podia-se ver que o semideus ficou cansado em fazer algo assim, mas sem qualquer problema. Dante e Percy se encontraram numa tempestade de golpes que fizeram o lago tremer por alguns segundos. Crematória e Reptide se encontraram num show de lâminas. Dante desviou, mas mesmo assim sentiu frio em seu rosto. Percy bloqueou, mas por alguns segundos suas mãos ficaram dormentes. Logo ambos os semideuses não poderiam aguentar usar tanto poder. Não eram adultos e nunca estiveram acostumados a lutar tanto tempo. Dante tinha experiências de quase morte e de uma luta constante, e os meses de Percy estando fora em Nova York lhe deram a sensação do perigo constante e das lutas que ele muitas vezes enfrentava com algum monstro aleatório na cidade. Mas o filho de Poseidon seria sincero em admitir que, apesar do cansaço, ele não trocaria essa luta por nada, assim como Dante não o faria. Ambos eram amigos, mas também em algum momento de suas vidas se viram como rivais competindo para ver quem era o mais forte. Infelizmente nesta batalha eles não puderam ver o resultado, pois um grito veio da multidão em terra, e desta vez não era Clarice, ao qual estava surpresa por ver 2 semideuses, um voando e outro andando sob as águas. Os 2 semideuses pararam a luta e olharam um para o outro antes de desativar suas habilidades e correr para onde o resto dos semideuses estava. Quando
chegaram em terra viram nada mais do que a múmia, ou mais precisamente o profeta de Delfos em frente aos semideuses, apontando para ninguém menos que Clarice LaRue. Quando chegaram em terra viram nada mais do que a múmia, ou mais precisamente o profeta de Delfos em frente aos semideuses, apontando para ninguém menos que Clarice LaRue. Os olhos da mesma se estreitaram e a coragem inundou seu corpo quando ela deu passos à frente. Você, buscador da verdade, fale sua pergunta. A voz que soava desconfortavelmente na mente de todos presentes falou: qual é minha missão? Por um segundo a múmia tinha os olhos brilhando em verde, e então uma nova profecia foi lançada. 2 dias depois, Dante, sentado em uma cadeira, dentro da cabine de Zeus, Dante escrevia em seu diário pessoal, Diário de Dante. Oh porra, mesmo sabendo que isso iria acontecer ainda, me irrita saber que Luke colocou centenas de vidas em perigo. Não me leve a mal, eu realmente não me importo com todo o continente, mas gosto do acampamento. É sem dúvidas um lugar tranquilo, onde posso treinar e me tornar mais poderoso. Droga, posso sentir estou perto de alguma coisa, um novo avanço em meu poder, e mal posso controlar a emoção que sinto. Voar foi incrível, controlar raios também é, mas sinto que não é meu limite, que eu posso avançar ainda mais. Infelizmente para isso preciso evoluir, ficar ainda mais forte além de qualquer semideus existente. Infelizmente devo também dizer que as coisas não parecem estar indo bem. Grover sumiu enquanto estava no mar de monstros em sua busca por Pan. Eu sinceramente não me importo muito com ele, mas Percy e Annabeth fazem. Por isso correram para o mar de monstros para ajudá-lo, o mesmo lugar em que Clarice e Chris tinham ido um dia atrás. Infelizmente não posso deixar de me preocupar com Percy e Annabeth. Afinal nem tudo que eu li nos livros é igual ao que vivenciei. É bem possível que haja mais perigos do que no filme e no livro. Só isso já faz com que o sangue em meu corpo queime para que eu os ache, se possível lute contra qualquer monstro tolo o suficiente para entrar no meu caminho. E é por isto que me arrumei e estou pronto para minha saída do campo. Mas antes tenho que ver um certo alguém. Fim do diário. Tempo presente, noite. 19:25 dia. XX ano. 2013 mês. XXXX. Saga O Mar de Monstros. As noites no acampamento eram mais sombrias do que em qualquer filme de acampamento, afinal os monstros eram reais e após a barreira do campo ser enfraquecida, monstros podiam entrar se fossem fortes o suficientes, mas Chiron foi rápido em construir defesas e colocar semideuses de guarda por tempo indeterminado. Infelizmente com o influxo de semideuses patrulhando o campo ninguém iria notar se 2 semideuses pagassem perigosamente, mas fronteiras da floresta. Um era um jovem alto de cabelos loiros e uma cicatriz no olho que não se curou. Ele era bonito, de pele moreno claro e tinha os olhos castanhos. Seu nome era Luke Castellão, filho de Hermes. Por outro lado, um jovem mais novo estava ao seu lado. Este tinha cabelos negros como a noite e belos olhos azuis como o céu ensolarado. Sua pele era de uma cor mais bronzeada com uma tonalidade mais escura e bela, e mesmo com suas roupas de frio ambos podiam ver que ele tinha alguns músculos, apesar de sua tenra idade. Seu nome era Dante Jones, o filho de Zeus. Ambos pararam numa árvore imensa, mas de aparência desgastada e levemente velha. A árvore em si parecia doente, e também era a fonte de preocupação para que todos os semideuses se mobilizassem pelo acampamento. Com a mão na espada, o loiro olhou para o moreno com leve curiosidade. Então Dante, estamos aqui. O que era tão importante que você não podia falar dentro do acampamento? Luke perguntou enquanto Dante espelhava a ação do loiro colocando a mão na espada que estava em sua cintura, numa bainha preta que ele conseguiu com os filhos de Festo. Nenhum deles parecia hostil um com o outro, mas com a ameaça de monstros ao redor, todo semideus andava mais armado do que antes. A árvore de talha, foi, você não foi? Um breve olhar de surpresa se fez presente nos olhos de Luke, mas no segundo instante ele escondeu qualquer brilho de surpresa ou dúvida. Do que no Hades você está falando, Dante? Como eu poderia fazer algo assim? Ele disse com raiva. Dante, por outro lado, não pareceu afetado enquanto andava deslizando seus dedos pela casca da árvore, enquanto um sentimento estranho o inundava, uma conexão ao qual ele sempre soube que havia entre ele e aquela árvore. Não minha para mim, Luke. Verdade seja dita aqui entre nós, foi você que envenenou a árvore de talha, Grace, minha meia-irmã.
A voz do filho de Zeus era forte e imponente, parecia que todos se ajoelhariam perante o poder dessa voz. Infelizmente isso não afetou Luke, que agira tinha um aperto firme no cabo de sua espada. Ambos circularam um ao outro enquanto seus olhos nunca se desviaram de seu alvo, mesmo que fosse eu. Como você provaria tal coisa? Como pode dizer fielmente que foi eu ao qual fiz algo que pudesse colocar em risco meus irmãos e todos do acampamento? Duas palavras eram firmes, não se deixando abater-se pelo olhar do filho de Zeus, que parecia carregar o peso do próprio céu. Porque você está trabalhando, Cronos? Isso fez o filho de Hermes parar de andar. Seus olhos tremeram e sua boca ficou seca antes que o mesmo retirasse sua espada da cintura. Um olhar sombrio e resignado tomou conta de sua face. Como você sabia de algo assim? Sua voz saiu no máximo como um sussurro, mas Dante não respondeu por alguns segundos, que pareciam durar uma eternidade. Você o disse no momento que retirou sua espada e deixou a fachada de mentira. Você se denunciou como um traidor dos semideuses, algo que não posso tolerar. Sobrancelha se levantou do loiro antes que o mesmo rangesse os dentes. Traidor? Você me chama de traidor? Traidor são eles que nos ignoram, que nada mais fazem do que nos abandonar na sociedade humana. Traidor Dante Jones é seu pai, que abandonou você no orfanato e deixa que crianças sejam devoradas por monstros. Não, eu não sou traidor. Eu sou o vingador que pretende vingar as injustiças cometidas contra todos os semideus da Terra. Luke respirou fundo após seu pequeno discussão, carregado com uma vasta quantidade de ódio que faria Ares dar passos para trás surpreso. Logo o silêncio longo e desconfortável se fez entre os dois jovens. Parecia que durou 100 anos antes que outra palavra fosse trocada entre eles. Foi Dante que quebrou o silêncio. Então se sente mais leve, depois de jogar tudo para fora? Se Luke não achasse a situação tensa, ele teria tido desta pergunta, mas se viu obrigado a responder tal questão automaticamente com sim. Me sinto muito melhor depois disso. Dante assentiu antes que seus olhos fossem para as estrelas. Uma noite sem lua, enquanto monstros poderiam chegar a qualquer momento. Luke respirou fundo após seu pequeno discussão, carregado com uma vasta quantidade de ódio que faria Ares dar passos para trás surpreso. Eu, o filho de Zeus. Logo silêncio longo e desconfortável se fez entre os dois jovens. Parecia que durou 100 anos antes que outra palavra fosse trocada entre eles. Foi Dante que quebrou o silêncio. Escrita por Samariel. Imagine se um homem de nosso mundo reencarnasse no universo de Percy Jackson como filho de Zeus e meio-irmão de Thalia e Jason Grace. E ainda mais se ele não fosse exatamente um herói, mas sim alguém com ambição. Bem, essa é a história do mortal que se tornou semideus, o semideus que virou Deus e o Deus que superou todos os deuses. Ver sinopse remover da biblioteca e então se sente mais leve, depois de jogar tudo para fora. 1. Renascimento. Se Luke não achasse a situação tensa, ele teria tido desta pergunta, mas se viu obrigado a responder tal questão automaticamente com 2. Calmaria. 3. Calmaria. Final. 4. Antes do canônico. 5. Luta mortal. Sim, me sinto muito melhor depois disso. 6. Acampamento meio sangue. Dante assentiu antes que seus olhos fossem para as estrelas. Uma noite sem lua, enquanto monstros poderiam chegar a qualquer momento. 7. Semideus vs semideus. Entre Dante e Luke, ambos poderiam dizer que tinham uma boa relação de amizade. Não era extrema, mas ambos se deram bem nos últimos meses. Nenhum deles está disposto a romper tal laço, mas as circunstâncias eram uma prova de que mesmo os laços mais fortes poderiam ser cortados pela decisão que tomamos. Luke, sei que não posso mudar o que sente. Sinceramente não me importo com isso. O que eu quero saber é: você está com os semideuses ou com os Titas? A pergunta parecia ser a mais idiota na mente de Luke, pois ele respondeu sem pensar duas vezes: eu estou com os semideuses. Dante assentiu, concordando com a resposta, e por dentro satisfeito. Parece que Luke não era um fominha por poder, e nem estava cegado pelo ódio e a amargura como Dante. Por um segundo pensou que ele estava. Pois bem, então deixe-me perguntar uma coisa em especial. Luke olhou para Dante por um segundo antes de fazer sinal para ele continuar. Você acha que se Cronos vencer a guerra, haverá lugar para nós no reinado dos Titas?
Luke iria dizer algo, mas parou. A resposta estava bem na garganta, mas quando pensou em que futuro haveria para todos os semideuses que sobreviverem à guerra, ele não conseguiu imaginar nada. Era isso, apenas nada. Ele não sabia o que iria acontecer. Não sabia se os titãs iriam cumprir o acordo mesmo no rio Styx. Afinal, quase todos os deuses já o quebraram em algum momento. Apenas olhe para Thalia, Dante e Percy, eles nem sequer deveriam existir e ali estavam eles, e no final os deuses que quebraram o acordo foram punidos. Se foram, Luke não sabia o que mudou. Eu não sei. Ele avançou a cabeça, a incerteza tão grande que parecia pesar em seus ombros, e algo tão escuro e medonho parecia agarrar sua garganta. Medo, este era o sentimento que ele sentia agora, e por mais que ele quisesse dizer que não o sentia, ali estava ele sentindo a emoção mais terrível que vivia com ele quando eram apenas ele e Annabeth e Thalia corriam pelo país, em busca de abrigo, noites mal dormidas, pouca comida, sem saber se ia viver para ver o próximo dia, sendo tocado pelo medo dia após dia. Não, ele não queria isso, não novamente. Acho que você agora entende, não é? Seja o Olimpo ou os titãs, no final, nós simples mortais vamos ser escravos ou ferramentas de guerra para morrer numa luta que não é nossa. Dante disse, sua voz calma e eloquente. Se um religioso ouvisse falar agora, com toda certeza seria como um servo de Deus guiando um mortal, mas se alguém lesse sua mente, saberia que era mais certo do filho de Zeus ser a serpente falando com Eva no jardim do Éden. Se o que você diz é verdade, então o que podemos fazer? Qual é o sentido de vivermos se não somos nem amados por nossos pais e nem sequer teremos lugar no reinado dos titãs? Me diga, Dante, é apenas para isso que servimos então, escudos de carne apenas para proteger divindades que nem sequer lembraram de nossos nomes após nossa morte? Luke caiu de joelhos, suas pernas cederam sob o medo que se transformou em desespero. Dante, por outro lado, apenas dei alguns passos até Luke e colocar sua mão no ombro do loiro, notando que lágrimas pingavam no solo da floresta por um segundo. Ele não disse nada antes de se aproximar do ouvido do semideus. Então criamos nosso próprio caminho, Luke. Estas palavras fizeram o filho de Hermes sair de seu desespero. Mesmo que seja por um segundo, ele olhou para Dante, que agira estava ajoelhado junto a ele. Olhos azuis encontraram os olhos castanhos e uma mão amiga estava em seu ombro. Luke quase podia ver Thalia, sua antiga paixão transformada em árvore pelo próprio pai. Foi ali que Luke Castellan tomou sua decisão. Ele engoliu a tristeza e o medo, a dúvida não a ajudaria. O desespero só chegaria pelo caminho dourado que ele queria para seus irmãos e para todos os semideuses. Mas para isso ele não mais seguiria os titãs. Não, havia alguém melhor para seguir em busca do caminho de ouro para os semideuses. Este era Dante Jones, filho de Zeus. Qual é o plano? Perguntou o filho de Hermes.